Vamos lá, mais uma live. Hoje a gente vai falar de gestão de condicionantes, vai falar de gestão de prazos, vai falar de gestão de documentos também e principalmente como o software pode ajudar no dia a dia. Hoje quem está no mundo do mercado aí de empresa, de indústria, de comércio, produto, serviço, precisa estar no digital para estar vivo, né? Fizemos uma live há um tempo, a gente comentou bastante sobre toda empresa é uma empresa de software, de sistemas, né? Precisa de sistemas para sobreviver, né? Hoje a gente vai falar sobre sistemas. Hoje essa nossa próxima hora já chegou aí. Já vamos aguardar ele para compartilhar esse momento com a gente. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Irã. Tudo bom? Tudo beleza? Vamos lá, mano. Quarta-feira para falar de gestão de condicionante, então. Pesadelo de muita gente. Vamos tentar resolver algumas coisas e compartilhar um pouquinho, né, do que tu sabe aí, vai ser bem legal também. Já começar agradecendo a tua participação, né? Eu acho que a gente podia esperar um pouquinho aí o Instagram dar uma divulgada aí nas timelines das pessoas, para esperar um pouquinho as pessoas, não sei o que que tu acha. Não, podemos esperar, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vai fazendo um aquecimento aí nas cordas vocais. Você fica à vontade. Na hora que você achar que tiver o número de pessoas aí, do seu entendimento, a gente começa a conversa. É uma conversa informal. Isso. A gente espera uns minutinhos normalmente. A gente fez na semana passada, a gente esperou uns 3 minutinhos, assim, só para dar um tempinho. Mas o legal é que essa live a gente sempre disponibiliza nas nossas redes, tá, Roberto? Também a gente deixa lá para quem quiser assistir depois, ali fica arquivado no Instagram, né? Então, É bem isso que é legal. legal. É isso que é legal, deixar gravado, porque essa hora, 7 horas, tem gente que mora longe, está chegando ainda, tem lance de conexão também. Às vezes as pessoas demoram a conectar. Não, vamos dar um tempinho sem Sim. problema nenhum. Hoje a internet aqui na empresa, a gente vem para o escritório aí para fazer a live, né? Tava uma internet aí que eu tive que reiniciar umas 2 vezes. Hoje, quem tem internet no meio da pandemia tem sorte, né? É verdade, é verdade. Eu, graças a Deus, eu sempre tive uma excelente internet em casa, porque como eu morava fora, né, eu estava todo conectado o tempo todo, ainda mais quando, pô, eu estava 2, 3 dias de viagem para chegar em casa, né? Sempre prezei para ter uma internet boa em casa. Então, para mim, não tá afetando nada. Sim. Vamos lá, vamos torcer por essa nossa internet aí, né? Mas vamos começar então aí a nossa conversa, vamos falar um pouquinho. De novo, agradecer você estar aí, né, Roberto, aceitar o convite aí, a nossa ideia, né, junto, a gente teve a ideia aí de conversar. Para mim, cara, é muito legal te ter aí, né? Mais de 35 anos de experiência, em mais de 15 países, África do Sul, Oriente Médio, cara, é muito legal. Tava lendo um pouquinho sobre lá no teu LinkedIn também, tu comentou um pouco, mas, meu, é muito legal ouvir o que tu vai falar, assim, né? Vai ser um momento para aprender bastante, assim, né? Pô, de líder de projeto energia renovável, mineração, porto. Pô, dá para ficar uma meia hora aqui só falando o que tu já fez, né, Roberto? Então, isso é bem legal. E É muita coisa, né? é muita coisa, tá louco? Mas é a vida. Foi a vida que as oportunidades que foram surgindo, né? E eu sempre quis fazer Sim. isso. Como é que se diz? Eu tratei de seguir, montei no cavalo que apareceu encilhado, fui tocando o barco. Aí vamos nessa, né? Vamos Isso é nessa. legal, né? Às vezes tu acha a tua vocação logo de começo, né? Tu acha o que tu gosta logo no começo.
E achei, eu e a programação também foi um pouco disso. achei logo de Mas começo, porque eu fui batizado de meu batismo de fogo. Quando eu fui batizado de fogo, logo nos primeiros meses trabalhando, eu vi, é isso que eu quero. vai ser isso mesmo, né? Massa, legal. Enfim, aí deixa esse momento aí um pouco para tu falar um pouco sobre o tema aí, sobre você também, sobre a questão das condicionantes. Tenho tempo aí, carta branca para ti. Tá certo. Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, o Aira já falou um pouco de mim, que eu acho que é mais do que o suficiente. Não vou parecer muito velho, eu tenho cara de novinho, mas não sou tão novinho assim, né? E agora que eu barba crescer por causa da pandemia, sem sair de casa, realmente, como é que se diz? A cara mudou um pouquinho. Além de engordar muito, né? A barba também muda muito a questão da gente. Mas vamos lá, Efeito gente. da pandemia. Exatamente. O assunto de condicionantes é interessante. Quando eu comecei a trabalhar, eu nunca eu não estudei no Brasil, estudei fora, tá? E já minha carreira começou lá fora. Mas o mais interessante é que na minha época, quando eu comecei, eu não perdi nunca o contato com o Brasil, porque eu sempre quis voltar um dia. Demorou muito tempo para voltar. Mas eu sempre tive a expectativa de voltar. Então, gente, o que, que é? O que, que eu pude observar? Eu sou antes, gente, eu comecei a trabalhar antes do licenciamento e desistir do licenciamento ambiental. Começou o licenciamento ambiental mais ou menos em 85, se eu não me engano. Se eu tiver errado, alguém me corrige aí, tá certo? E o nosso licenciamento ambiental foi cópia ipsilíteres do americano, que já tinha começado muitos anos antes. Mas só que lá não dá para comparar, não se pode comparar com o Brasil em termos de burocracia, vamos dizer dessa maneira. É uma burocracia que eu considero até necessária. Mas o que me assustou, depois de muitos anos fora e voltei para o Brasil, eu assumi uma direção de uma mineradora. Eu nunca mais me esquecer isso, quando eu reuni a equipe, e só ela tinha 483 condicionantes. Eu, quando Meu eu vi, Deus. quando eu vi aquilo, a cada 3 meses apresentar para o órgão, Ministério do Trabalho, nós tínhamos umas 20 outorgas de poços na indústria, era uma mineração, um mineroduto, bacia de rejeito, uma indústria grande, ou seja, milhões de itens a serem controlados e prazos, e dependendo do segmento econômico onde você tiver, por exemplo, no meu caso era a Amazônia é a palavra, se quem não sabe, Amazon é a palavra mais googada no mundo. Se você botar lá, a Amazônia é o que todo mundo procura. Amazônia. Por quê? Está todo mundo de olho na Amazônia. Não é de agora, porque tem queimada, essas coisas, que é uma seara que não cabe a nós aqui. Mas de muitos, muitos anos, há 50, 60 anos atrás, o mundo olha a Amazônia pelo potencial dela mineral, energético e outros de biodiversidade, que nós não podemos negar. Então, qualquer empreendimento na Amazônia, qualquer empreendimento na beira do mar, por exemplo, ou ao lado de uma cidade, gera muitos controles, porque não é só as condicionantes em si. No caso da mineração, eram essas condicionantes, 480 e poucos. A cada 3 meses, nós tínhamos que cumprir um prazo para entregar para um órgão, social, como é que estava o andamento, como é que estava andando do monitoramento de fauna, as outorgas e do Ministério do Trabalho também. Que nós gestores, Sim. tá, de QSMS, muitos estão só focados na questão ambiental, muitos estão focados na questão de segurança do trabalho, e as multas chegam de onde você menos espera. E o que me mais assusta aqui no Brasil, e por que eu adorei o software de vocês? E por que eu utilizo nas minhas consultorias? Por quê? Porque me dá uma visão ampla e geral e restrita de como está a situação de cada condicionante, ou de contrato, ou de outorga. Gente, eu estou falando aqui desde meio ambiente, qualidade,
segurança e responsabilidade social. Eu utilizo para tudo, tá certo? E eu vejo a necessidade de eu ter um software porque eu sou antes do computador, antes da planilha de Sim. Excel. Então a gente controlava isso na mão grande e perdia prazo. Quando eu voltei para o Brasil, já tinha software, já se estava usando. Aliás, eu utilizava vários para fazer o controle de tudo. Isso me Sim. incomodava porque volta e meia um prazo não era cumprido, volta e meia estava o Ministério do Sim. Trabalho querendo fechar a fábrica, volta e meia o órgão ambiental estava querendo fechar a operação na Amazônia por causa das condicionantes não foram entregues a tempo. E por que não eram entregues a tempo? Porque quando se lembrava, se tem alguém aqui nos ouvindo que é de empresa, sabe que quando vem uma auditoria ambiental, uma auditoria de segurança, 2 meses antes é uma correria danada para arrumar os papéis. E no caso de condicionante não é diferente se você não programar com antecedência quando vai vencer e você criar, que é o que eu faço para os meus clientes. Eu crio um período de começar a avisar a pessoa, olha, a partir de tal data vai começar a correr o prazo para você entregar. Ou seja, eu faço o que o pessoal de mecânica fala, uma manutenção preditiva, ou seja, eu estou muito antes de começar a prevenção, Sim. eu já estou me preparando para você entregar um trabalho decente e não sofrer com a fiscalização que pode parar essa operação. Gente, no Brasil existem 38.533 leis e normas ambientais de segurança do trabalho e outras coisitas mais. 38.533 e contando, cada vez mais. Porque a questão ambiental, a questão de segurança do trabalho, ela vai apertar. Não vai ter mais empresa. As empresas estão sendo avaliadas pelos seus principais clientes na questão de qualidade, segurança e meio ambiente. Ah, eu faço uma ação social. Me mostra a métrica dessa ação social. Qual é a frequência que você vai? Vocês veem que eu estou indo além das condicionantes. Eu estou criando outros controles que eu preciso para a minha gestão. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção, que é muito importante para quem está nos escutando. Gestão é uma coisa, gerenciamento é outra. Gestão, a origem da palavra gestão é apontar, gesticular. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E gerenciar é você estar na linha de frente, trabalhando realmente no que o gestor pediu. E aonde que entra o aplicativo nisso? Ele veio para facilitar a vida do gestor, que aí sim ele pode fazer a gestão e, ao mesmo tempo, o gerenciamento. Legal. Isso é que é o bonito da coisa. E às vezes eu entro em empresas que dá vontade de chorar. A empresa não tem nada, não compra o prazo, não tem nada. Não é culpa da empresa, tá? É culpa da falta de informação, diga-se de passagem. E eu escuto, a fiscalização nunca veio aqui. Então por que você me chamou? Ah, porque aconteceu tal coisa. E hoje no Brasil, com essa questão do ISG, né, que é o Environmental Social Governance, ou seja, as empresas têm que se adequar na questão ambiental, social e de governança. Governança é transparência, é gestão de documentos, de decisões, de atas de conselho, isso é transparência, tá certo? Os grandes fornecedores não querem ver o seu nome envolvido, tá certo, com seus terceirizados. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito amigo da ex-diretora de sustentabilidade da Zara. Fomos colegas, muito amigos. Ela é bem mais nova do que eu. Ela foi demitida. Por que ela foi demitida, gente? Porque eles avaliaram, auditaram um fornecedor de roupa, Sim. avaliaram as pessoas que transportavam, etc. Avaliaram na questão ambiental, social e segurança, tá? Mas não Sim. avaliaram quem pregava os botões. E quem pregava os botões saiu no jornal que era mão de obra infantil Sim. escrava. As ações da Zara, de 1 hora, tá? De 12 euros, mais ou menos, passou para 1,50 € A minha Meu colega, Deus. nossa colega, foi demitida. Por quê, gente? Porque ela não fez a gestão documental dos que forneciam para eles. O mundo, Sim. quando a gente fala em gestão de condicionantes,
porque é uma maneira de você controlar uma decisão do órgão ambiental ou do órgão de segurança do trabalho. Ele dá condicionantes. Você tem que atender prazos, tem que atender seja lá o que for. Mas, ao mesmo tempo, você tem que controlar os fornecedores. Hoje as indústrias estão exigindo isso. Elas não estão abrindo mão dessa questão. Então isso é muito importante o que eu estou falando aqui, e por isso que eu gosto tanto do aplicativo, é que nessa questão de gestão, além de ela é aberta, você criar os mecanismos de controle que você tem, você pode acompanhar os prazos que vão vir a vencer. E, gente, entregar um prazo vencido, neste país que nós vivemos, é multa. E pode fechar uma empresa. Mês passado, nós tivemos uma pequena empresa mineradora que foi fechada. Porque o pessoal esqueceu, há 1 ano, quase 2 anos, nunca entregou as condicionantes dos projetos deles de monitoramento. Meu Deus. Aí me chamaram para ajudar, Irã, imagina. Eu cheguei lá, mas vem cá, como é que vocês fazem isso aqui? Numa planilha de Excel. Onde é que está a planilha de Excel? Ninguém sabia. E agora? E junta documento da... Vocês sabem, vocês chegaram a ler atrás da licença o que vocês têm que cumprir? Eu nem sabia. Ou seja, a rotatividade... Tem verso na licença, né? E aí tem outro fator. A rotatividade das pessoas é muito grande. E elas pegam o bonde andando. Fator 1, de dar coisa errada. Fator 2, as pessoas nossos colegas no dia a dia, eles estão apagando incêndio. Eles passam 70%, 80% do tempo apagando incêndio. E eles dão para quem preencher ou cuidar disso, é uma pessoa sem experiência, ou sem vivência ou cuidado do que tem que ter com a gestão de documentos. Aí quando a vaca vai para o brejo, bate o Ministério do Trabalho, fecha a empresa, dá uma multa, quando vem o órgão ambiental que realmente fecha na hora, e crime ambiental, todo mundo deve saber que é um crime inafiançável. Ou seja, não tem habeas corpus, não tem nada, os seus bens, tá, vão responder pelo crime ambiental, vão ser vendidos, vão a leilão, para fazer o quê? Para tentar recuperar a agressão que você fez ao meio ambiente. A gestão de condicionantes é tão importante que me incomoda como as pessoas, às vezes, não prestam devida atenção. Porque ela encerra o teu negócio. Ela dá cadeia. Não precisa dizer mais nada. Então, tudo isso vem envolvendo o pessoal que tanto de apagar incêndio e não tem um controle bem controlado. Olha a redundância, um controle bem controlado. Porque falar para mim que eu tenho controle, tranquilo. Agora, um controle bem controlado é diferente, não é? É, de novo, gestão é uma coisa, gerenciamento é outra. São totalmente distintos. Beber uma água aqui. Mas fala aí, Airan. Não, legal. Eu achei legal o que tu falou, Roberto, porque essa tua bagagem, essa tua experiência aí leva a uma maior, uma análise mais profunda, assim, né, da condicionante, que às vezes parece que atender condicionante é ir marcando check lá, algumas coisas nesse sentido, assim, né, e a profundidade, a amplitude do que é a gestão da condicionante e do que ela é no mundo real, né, dos impactos que ela tem. Tu foi falando, assim, o negócio ficou tão grande, assim, que é difícil de imaginar, assim, a responsabilidade que está por trás disso, assim, né. E no momento que nem tu comentou ali, que no país que a gente está, a gente leva multa, né, por não atender essas prerrogativas aí, e às vezes parece que atraso ou não cumprir prazo, às vezes é normal, né, pedir para protelar um pouquinho a entrega, né, solicitar o adiamento da entrega, parece que às vezes é normal, né, enfim, pode ser um pouco cultural nosso, assim, em questão de horário, de atrasado ou não, né? Mas isso eu acho que é muito complicado. Eu achei muito legal essa profundidade que tu foi, assim, do sair do documento e ir para o mundo real, sabe? Porque uma coisa é achar e academicismo, né? E outra coisa é o mundo real. Gente, eu conheço colegas que controlavam as condicionantes do licenciamento ambiental e foi responder administrativamente por crime. Por quê?
Como ele não entregou, ele não controlava as emissões, ele não controlava os controles dos efluentes, a empresa acabou cometendo um crime ambiental, tá certo? O promotor foi lá e a pessoa responsável era uma engenheira ambiental, tá certo? E como todo crime ambiental, você responde a tríplice relação da lei: civil, criminal, tá certo? E penal, tá? Ou seja, e administrativo, perdão. Administrativo, você perde seu diploma, você não pode mais trabalhar. Meu Deus. Civil, os bens respondem para mitigar o crime, para recuperar uma área degradada, por exemplo. Tá certo? Sim. E penal, cadeia de 1 a 4 anos. Essa lei existe há mais de 35 anos. E as pessoas continuam não dando a importância. Ah, Roberto, eu tenho um açougue com um funcionário. A lei é para todos. Você tem várias obrigações contratuais e vários controles que tem que apresentar. Desde a caixa de separadora de gordura a outras coisas qualquer, da questão de segurança. Eu estou falando no amplo geral, tá certo, gente? Sim. Eu estou indo além das condicionantes. Porque as condicionantes é uma dor de cabeça para quem trabalha, que ainda mais, como eu falei, por exemplo, o meu, quando eu cheguei como na diretoria, nós tínhamos 480 e poucas condicionantes. Meu Deus do céu. Não é para qualquer cristão, tá certo? Claro, graças a Deus, tínhamos vários softwares para controlar. E mesmo assim, dava confusão. Por que dava confusão? Porque faltava gestão, faltava gerenciamento, faltava fazer o que eu chamo de prevenção da prevenção, tá certo? Ou seja, você tem 4 meses para entregar tal controle, tá certo? Ou algum relatório. Antes, eu já criava mecanismos, antes que já vinham piscando, sabe? Avisando que olha. Que eu chamava de bandeira amarela. Quando chegava a bandeira vermelha é quando, daqui a 30 dias eu tenho que entregar, daqui a 60 dias eu tenho que entregar. Por quê? Eu queria evitar correria. Eu queria evitar copy-cola, que cá entre nós. A maioria é copy-cola, óbvio, tá certo? Mas a mesma copy-cola dá errado. E quando vinha a multa, como era uma multinacional, era fácil assim, não entregou, deu IBAMA, deu a multa, Ministério do Trabalho deu a multa, desconta do salário da turma. Eita. Sabe? As pessoas têm que entender que nós profissionais, eu, você e os que estão nos assistindo, nós somos pagos para resolver problema. Quando as pessoas que nos gerenciam, os donos, presidentes, acham que nunca vai acontecer com eles, é um problema deles. Mas você tem a obrigação de avisar e controlar os possíveis riscos que vão acontecer se você não estiver fazendo a gestão ou gerenciamento. Nós somos pagos para resolver problemas. Nós somos pagos para pensar. Tá certo? Ah, Roberto, eu pago incêndio todo dia. Dá o teu jeito. O software foi feito para isso. O aplicativo foi feito para isso. Tá? Então, todos esses pontos que eu estou levantando, se tem colegas nossos nos assistindo, eles estão sabendo como é que dói. Dói muito, sabe? Você perder um prazo, ou ter 2 dias para fazer um relatório que levaria meses, certo? Tá entendendo? Tudo isso peca muito numa gestão de condicionantes ou de prazos. Um posto de gasolina, eu fico besta, como é que as pessoas... Pô, mas é um posto de gasolina. Um posto de gasolina tem muitas condicionantes, tem muitos de prazos para apresentar relatórios da questão de efluentes, da questão de saúde e segurança do trabalho. Tudo isso vai entrando no seu métier do dia a dia e tudo isso você tem que começar a controlar, fazer a gestão. E se tiver tempo, gerenciar. Normalmente as empresas economizam, pelo menos um software seria bom para ajudar, né? Você fazer gestão e gerenciar. Esse delta
que eu chamo de delta de gap, esse gap, ele precisa ser encurtado. Porque não é fácil, gente. Eu já falei para vocês aqui que a última vez que eu soube, tá certo? Eu não contei, eram mais de 38 mil leis e normas. Meu Deus. Algumas totalmente direcionadas para o seu negócio. Se você não fizer a gestão disso, se você não ficar atualizado com a legislação, como é que você vai apresentar um bom serviço? Você está sendo pago para a empresa desenvolver o trabalho dela sem sustos e ter um infarte com uma multa ou parada do funcionamento. A importância disso é uma visão ampliada do que você pode fazer com tanta legislação, tantos prazos, e nesse sentido você tem que criar um foco de alguém, tá certo? Que fique prestando atenção nessas datas. E, gente, estão querendo agora mexer no licenciamento brasileiro, licenciamento ambiental, fazer mais simplificado, seja lá o que for. Mexeram na legislação brasileira para fazer mais simplificado. Estou de acordo. Agora, quem acha que vai ter menos exigência, é melhor mudar de profissão. Você tem que controlar uma legislação que toda hora surge, toda hora modificada. Você tem que controlar o que os órgãos do meio ambiente, de saúde ocupacional, de segurança do trabalho, e agora o social que veio mais forte, exigindo métricas, tá certo? Os fundos de investimento, os bancos, estão exigindo métricas de projetos sociais. Tudo isso você tem que ter o controle, você tem que apresentar isso. Essa questão é que eu gosto de levantar, porque eu vivi isso muitos anos. Eu sempre falei, se eu tenho uma equipe de compliance, quando eu falo compliance, está dentro da regra, dentro da legislação, mais da metade do meu trabalho está resolvido, porque aí eu vou cuidar de pessoas. Agora, se eu não tenho uma equipe forte no compliance, de novo, gente, compliance, condicionantes, regras, normas, prazos. Se você tem outorga, quando é que vem essa outorga? Tem que apresentar o relatório do consumo de água. Quando? A VCB, bombeiros, e vai por aí afora. É um mundo, nosso país é um mundo de leis. É o paraíso dos advogados. Até porque a maioria do pessoal que está no Congresso é advogado. Então vamos criar uma lei. Essa é a nossa realidade. Sim. Então, essa vai aumentar cada vez mais, e as exigências. E outra coisa que também é um grande diferencial. Se vocês fornecem para alguém, esse alguém quer que você esteja em compliance, porque senão vai respingar nele. É o caso da Zara que eu contei para vocês aqui agora. A minha amiga, eu controlava o primeiro fornecedor, o segundo, o terceiro eu nunca pensei que... Tem uma música do Noel Rosa, tá? Quem não sabe, Noel Rosa é um antigo compositor e cantor, que dizia, quem acha muito vive se perdendo. A música, ele cantava. E eu fui educado por com meu pai e meu avô, e toda vez que eu falava, ele falava, eu acho que... Eu falei, pera, você não é o Noel Rosa, e olha só o que a música diz. Quem acha vive se perdendo. Então, as equipes que trabalhavam comigo, eu falava sempre essa musiquinha. Eu não vou cantar agora, que eu estou desafinado, estou rouco, né? Mas é um samba legal. Tá? Quem acha, vive se perdendo. Quando o seu dono da empresa, o seu presidente acha que não vai ter fiscalização, ele está botando o seu pescoço reta, e o dele também. Aí, quando vem a bomba, ele tira o pescoço dele, e a culpa é de quem? Quem cuidava dessa gestão de documentos. Sim. A questão ambiental, a questão social, a questão de governança vai cada vez mais ficar restritas pelos órgãos competentes e pelo seu principal cliente. O seu principal cliente não vai querer um escândalo porque quem fornecia marmita para ele vendia droga, estou exagerando, mas tinha trabalho infantil escravo. Meu Deus. Então ele vai auditar ele vai auditar o seu sistema para ver a rastreabilidade dos documentos,
e para ver se está em dia ou não, e se os prazos estão sendo cumpridos. Porque vai respingar nele. É uma coisa interessante até, eu não sou advogado, tá, gente? Mas quando eu voltei para o Brasil, tive que entender a legislação ambiental, porque eu vou contar para vocês. O pouco tempo que eu trabalhei no Brasil, eu respondo por 2 TACs, tá? Um rompimento de barragem e um mineroduto que explodiu. Já saí dessa empresa há muitos anos, quase uma década, que eu trabalhei pouco tempo no Brasil, mas eu ganhei esse presente. Se eles não estiverem cumprindo o TAC, eu posso ser preso. Podem vender a minha Meu Deus. bicicleta para recuperar o meio ambiente. Tá entendendo? Estou sendo exagerado porque tem que ser exagerado. Porque é a responsabilidade nossa, profissional, dos que estão assistindo aí, é porque tem interesse na gestão e no controle de documentos. Na questão de gestão, de licenciamento. Tá? Uma coisa que a turma também às vezes não entende, né, que eu acho gozada, é se você não cumpre a gestão, a condicionante, você perde a licença não tem validade. Às vezes as pessoas me apresentam uma licença, a primeira coisa que eu falo é olho as condicionantes e pergunto, estão sendo cumpridas? Ah, não, então sua licença não serve de nada. Sim. Porque o órgão, como nós estamos tantas exigências, questão de Brasil, o órgão solta a licença de qualquer maneira, tá? Eu estou generalizando e errado, mas normalmente é assim, ele solta e enche de condicionante, aí ele lava as mãos. Ah, eu não vou me apurrinhar nem nada, solto aí enche de condicionante. E aí a sua licença ela fica pendurada neste bando de condicionantes. Agora eu estou falando da parte ambiental. E a parte de segurança do trabalho. Sim. Ou seja, tem muita coisa. E claro, na sua gestão você tem os seus controles. Através dos seus controles você vai criando toda essa gestão. Beber uma água aqui, Sim. fala aí, Helena. Não, é muito legal te ouvir aí, né? Porque tu traz o resultado do controle da condicionante, assim, e isso que é legal a gente perceber. E essa importância de ser atento aos prazos. Uma hora tu comentou ali que o controle vir antes do bicho pegar mesmo, né? Então, isso me lembrou ali do Ambicis, que ele tem aquele alerta que tu configura lá quantos dias antes tu quer ser lembrado, que é bem daquilo que tu falou ali, né? Não, eu não quero deixar para cima da hora, eu quero ter um lastro de tempo, eu quero ter um bom tempo, né? A gente em computação fala muito do fator cagaço, né? Que Isso. dá aquele lastro assim para tu evitar que alguma coisa de ruim aconteça, né? Então esse alerta configurável, que nem tu falou do vermelho, do amarelo ali, uma sinaleira, né? Que já te vai ligando aquela sensação de preocupação, assim, já tá chegando perto do vermelho, já, meu Deus, né? É porque te tira da zona de conforto. Quem trabalha, quem trabalha com gestão ambiental ou gestão de segurança do trabalho não tem direito a ter zona de conforto. Não pode. Porque além de você apagar os incêndios do dia a dia, você tem que ter o controle dos seus projetos, das suas condicionantes, seja lá do que for, porque se eu for enumerar aqui, eu vou direcionar para óleo e gás, que é a minha origem, para mineração, para construção civil pesada, para porto, que é onde eu tenho experiência, tá? De batalha mesmo, de trincheira. Então eu não quero. Eu quero dizer que o mundo da gestão é tão grande, e no nosso país, eu falo nosso país, gente, eu passei 25 anos trabalhando fora do Brasil. Eu sou muito mais americano trabalhando do que brasileiro. E para quem não sabe, o americano ou o estrangeiro, ele não existe segunda chance. Você só erra uma vez. Aqui no Brasil a gente erra 2, 3 e a turma, até porque todo mundo tem um sentimento de realmente eu não apertei, eu não exigi, mas não é momento para crítica. O momento aqui é para dizer que não existe zona de conforto. Se estão produzindo leis, se estão modificando leis o tempo todo, se você fica à mercê do que o órgão ambiental ou o órgão do Ministério do Trabalho deseja, e ele cria todo esse mecanismo para você ficar apresentando, Roberto, eles não vão ler. Não sei. Não é meu problema saber se eles vão ler ou não.
Eu sou pago para estar com esta documentação em dia, eu sou pago para resolver um problema e manter a empresa funcionando. Tem muitos que Sim. trabalham na nossa área, acho que não tem nada a ver com a produção. Ledo engano. A produção para se você não fizer a gestão de documentos da parte ambiental. A gestão para se você não fizer a parte de gestão de documentos do Ministério do Trabalho. E outras coisas mais. Quem trabalha perto de floresta tem 1 milhão de exigências. Eu, como trabalhei, eu falo que eu trabalhei na Amazônia, então eu me lembro que eu tinha milhões de exigências, fora dos meus clientes, que eram os maiores compradores da fábrica. Nós tínhamos um grupo finlandês que comprava 20% da fábrica, da produção da mina. Esse grupo, além de ter todas as exigências dos órgãos no Brasil, tinham as exigências dele. Meu Deus. Então, isso era uma loucura. Agora imagina, gente, quem está trabalhando em construção numa uma linha de transmissão. Vamos lá. É uma loucura, porque você está trabalhando com pessoas que, a qualquer momento, podem cometer um erro. Eu vou dar um exemplo que dá até vontade de rir. Eu estava fazendo uma due diligence de risco socioambiental para uma linha de transmissão que passava ao lado de uma linha férrea. E eu tenho um olho crítico para essas questões, sabe? Aí eu estou vendo o cara soldar. Na boa, bonitinho. Eu não verifiquei se ele estava dentro da questão de segurança do trabalho. Não era a minha função era uma visão maior, bem ampliada do local. Sim. O trem começou a passar e ele soldando. E a faísca foi para onde? Para o mato. Aí, o trem era enorme, muitos vagões. E aquele vento do trem e o fogo se perdeu uma área de preservação permanente. Meu Deus do céu. Tá brincando? É isso que eu quero chamar a atenção. Nós não podemos ter zona de conforto. Ou você faz uma gestão, ou faz o gerenciamento. E o aplicativo, nesse momento, ele vem para ajudar você a fazer a gestão. E alertar, não deixar ninguém na zona de conforto. Como eu falei para vocês, eu sou do tempo que não tinha computador. Não tinha nem planilha de Excel, era na mão grande. Mas como eu trabalhava lá fora, era outro tipo de visão. Os controles são diferentes. Aqui no Brasil não, é o país dos controles, é o país das leis, é o país de fabricar dificuldades, muitas com razão, e outras questionáveis. Então, se nós temos todo esse mar para administrar, se você não tiver consciência na gestão e se programar para respeitar os prazos, sua empresa fecha, está arriscada a fechar. Sim. E tem tantas formas simples de fazer isso, né, que a gente comentou. Né? A gestão do prazo, a gestão do documento, a gente pode simplificar ela, né, que é o que a gente fala bastante aqui no nosso dia a dia. É simplificar, dar rastreabilidade, facilitar a consulta, né? Que nem tu comentou, em alguns casos, cheguei na empresa que me contratou e eu preciso agora ter a documentação. Onde ela está? E nisso, né, o Rastreabilidade de software... documentos. Porque como você, quando é auditado, o nego quer ver a rastreabilidade dos documentos, né? O histórico. Se você não tem isso na ponta dos cascos, você está lascado. Não é? E isso é importante, né? Quem hoje não está no digital não está em lugar nenhum, né? E o software ali, a gente faz, o nosso foco principal é esse, é tu conseguir encontrar o que tu precisa da forma que você quer. E seja na rua, que o software funciona até mesmo no celular, então até mesmo quando tu está na rua, o consultor ambiental, você que trabalha com gestão ambiental, vira e mexe, tá na rua, que nem exemplos que tu deu, alguns foi isso, né, que tu estava em movimento, que não estava lá sentado no teu escritório para fazer a gestão ou o gerenciamento, né? Não estava. Eu voltei para o Brasil em definitivo em 2018. Eu tomava conta de 8 países, toda a África Oriental, né? Somália, Sudão do Sul, Quênia, Uganda, Ruanda, tá certo? E 2 cidades na Índia e Singapura.
Eu tinha uma equipe de 94 pessoas. Mas toda segunda-feira de manhã, se eu estivesse no Brasil de folga ou lá, eu recebia no meu computador a situação de cada prazo, cada condicionante, tá certo? Em gráficos. Tá? Se tivesse Aham. vermelho, eu clicava lá vermelho. No vermelho, quando eu clicava, eu nunca cliquei no verde. Eu clicava no vermelho. Eu queria o plano de ação e o Sim. nome da pessoa que eu ia cobrar e o prazo, quando é que ela ia consertar aquele vermelho. Gente, 8 países. 8 países. 94 profissionais de meio ambiente, segurança, etc. Se não fosse... Gente, eu agradeço todo dia que eu vivi o suficiente para ver o mundo digital ajudar na gestão. Sabe por quê? Porque com isso eu posso fazer gerenciamento de pessoas, gerenciamento de crises e pensar em estratégias. O mundo digital te permite isso. Agora, se você não entende isso e utiliza apenas como mais uma ferramenta de trabalho e nada mais, você está na profissão errada. Hoje, Uhum. qualquer um necessita do mundo digital para fazer gerenciamento, porque o mundo digital faz para você a gestão. Ele te lembra, ele é aquela secretária. Eu sou do tempo que eu tinha uma secretária, tá? Eu não, né? Eu era peão, era trainee, analista, trainee analista que nem estagiário, que nem cachorro, né? Traz o copo d'água, traz o café, sabe o que? Eu anotava assim, eu tinha inveja de quem tinha secretária que lembrava, vai ter reunião tal hora, né? Eu não, era aquele que anotava, né? Cara, hoje você pega um celular, você digita ali, você acompanha. Eu voltava para o Brasil, minha esposa ficava louca comigo. Por quê? Nós tínhamos linhas de transmissão no meio da África, no meio da selva. Gente, África é senhores da guerra com 16 anos, uma granada no pescoço, um colar de granada e um AK-47. É leão, é black mambo, é green mambo, é víbora do Gabão, sabe? Girafa mata, quem não sabe, tá certo? E essa linha de transmissão passava para lá, eram projetos de energia renovável, eólica. Eólica, a tribo dos Maasai ficaram enjoadas por causa do efeito flicker da eólica. Tudo isso nós tínhamos que Uhum. controlar. E fora isso, cada governo tinha suas condicionantes, suas exigências e, fora isso, a influência das ONGs internacionais. Se Sim. o sistema parasse, era melhor se matar, porque você não perdia o controle de cada situação. Toda segunda-feira de manhã, eu recebia no meu celular os gráficos. Onde estava vermelho, eu queria saber quem era o responsável, e quando é que ele ia botar aquele ponto lá vermelho, ou aquela barra vermelha, aquele gráfico de pizza vermelho, em verde. Quem trabalha com construção, se estiver ouvindo a gente aí, sabe que não é fácil, não. Gestão de resíduos, gestão, gestão de impactos na vegetação, pelo amor de Deus. Você tem que estar monitorando. Tem que estar monitorando tanto tempo todo, porque esse exemplo que eu contei do acidente, do cara soldando, passou o trem e a faísca levou para o mato e queimou tudo, ainda bem que não era a minha gestão, senão eu tinha um infarte. Eu estava só auditando, fazendo. Eu faço muito isso, né? Eu faço muita due diligence de risco socioambiental em linha de transmissão para os clientes, querem saber como é que está a Uhum. situação. E dou treinamento para esses caras. E quando eu conto isso, os caras. Tem uns que fazem cara. Já aconteceu comigo, mas eu não falei nada. Já aconteceu. Eu olho para o gerente, eu olho para o cara. Putz, aconteceu, mas ele não falou nada. Por quê? Porque eu apanhei demais. Eu apanhei muito, muito, muito. Eu tenho uma frase que outro dia soltei até no LinkedIn, né? Que a sua matriz de risco e seu plano de emergência reflete a sua experiência. Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça. É essa que é a grande. Rapaz, está acabando o nosso tempo, aí tem pergunta do povo. Nós temos mais alguns minutinhos só. O tempo voou, rapaz. Que bom, que bom. Porra, tô Espero que ouvindo não tenha aqui a enchido, aula, né, bicho? espero que não tenha enchido o saco da turma aí, não. Não, não, com certeza não, né, Roberto? A experiência só tem quem a viveu, né? E aí que nem comentaram aqui embaixo, já muito experiente, ótimos exemplos. Isso que é legal, essa.
a gente que é das exatas aí, né? Meu perfil, assim, a gente gosta muito do exemplo prático e tu tá trazendo isso. E isso é muito legal ouvir. Por mim, eu ficava aqui mais umas 2, 3 horas ouvindo os exemplos aí, tá muito legal. Ainda ver Porque o cenário de complexidade que tu levantou aí, por exemplo, de ter cenários, né, que tu tinha que atentar a diferentes regras para 6 países, 7 países, né, cada um com suas peculiaridades, enfim, diferentes tipos de gestão, diferentes tipos de empresa, de pessoas para tu lidar também, né? Além da questão ambiental, da segurança do trabalho, a questão de relação interpessoal também, imagino, né, que tu deve ter N fatores aí, sim. coisas Cultural de religião que muito, fogem muito diferente. da mão, Né? né? Cultural, religião muito diferente. E olha, eu vou te dizer uma coisa para você, Irã. Por isso que eu dou valor muito ao seu aplicativo. Vocês estão de parabéns. Porque Opa! um dos motivos que eu acho que é fundamental, somente agora que eu estou do outro lado, passei quase 40 anos usando crachá, né? Então saí daquele mundo Uhum. corporativo americano, inglês, europeu e vim para o Brasil. Toda vez que a gente preenche uma planilha, um checklist, uma auditoria que eu vou fazer, e eu procuro isso com meus aplicativos, né? Cara, na hora que eu vou preencher, eu fico impressionado. Como é que o município tem uma legislação que o órgão ambiental, todo mundo estudou engenharia ambiental na mesma faculdade, mas o órgão ambiental de um município para o outro, ou para o outro estado, cara, parece que eu estou na Somália e depois eu estou em Uganda. Eu não entendo isso. Não entendo isso. Você está Legal que você entendendo? está falando. Não, é verdade. E agora com as concessões que vão vir aí, essas concessões que estão vindo para o saneamento básico, para portos, a infraestrutura, é mais gestão, é mais condicionantes, é mais legislação que vai vir. E o social vai entrar nos aplicativos de gestão muito forte. Porque o social, às vezes, vamos construir uma linha de transmissão, vamos construir uma linha de saneamento. Na Líbia, quando eu trabalhei na Líbia, minhas obras eram de saneamento. Tá? Levar água, esgoto para a população no meio do deserto para cidades grandes. Né? Cara, é Uhum. invasivo uma obra dessa. Você tem que fazer ligação de casas, ligação condominial. Separa uma rua, separa a entrada da porta da casa. E na Líbia você não podia conversar com mulheres. Cara, é uma outra história, outro dia. Tá bom? Meu Deus. Cara, fora isso, eu tinha que seguir as normas dos padrões internacionais ingleses, internacional, as normas inglesas, porque o mundo árabe, ele só aceita a norma inglesa, ele não aceita a americana. Em alguns países na África, só aceita as normas francesas, não aceita as normas americanas e internacionais. Cara, então eu sou um Nossa. adito à questão de aplicativo de gestão de documentos. E eu estou com medo que já vão cortar a gente aqui no Instagram. Já. Mais alguma É, pergunta, gente? Veja aí, cara, você que está liderando aí, porque já vão cortar a a gente gente. tem mais uns 10 minutinhos aí. Tipo, aqui, ó, o M. Souza Engenharia perguntou sobre o marco sanitário para o Brasil. A tua opinião aí, o que que tu acha? Olha, já era tempo. Agora espero que a turma se prepare, porque é muita obra, muito controle, e é o exemplo que eu dei aí, na Líbia, né? Que eu trabalhei em obra de saneamento. É invasivo, é uma obra invasiva, mexe com a vida dos outros. Então, a questão de comunicação social, a questão de responsabilidade social corporativa vai pesar e muito, senão a obra vai ser parada. E a obra parada é peão parado, é peão comendo café da manhã, almoço, jantar, combustível, tá? Eu fui diretor de grandes construtoras lá fora. Um dia parado, porque a dona de casa resolveu fazer um protesto, não é fácil não. Alguma outra pergunta, gente? Essa é a minha opinião no momento. Demorou, Sim. demorou. E aqui no Brasil tem muita obra. Aqui o Brasil é uma África, comparado à África, assim, o Brasil tem muita coisa para fazer aqui. Massa, legal. Aí, ó, o Zé Carlos de Souza perguntou: as leis ambientais no Brasil são realmente mais restritivas que em outros países? E te pedindo alguns exemplos. Olha, nós copiamos a legislação americana na questão de crimes ambientais, que eu já dei exemplo aqui, que é uma coisa séria. Nesse país, só duas coisas dão cadeia: pensão alimentícia e crime ambiental. Sabe? Se for pego no flagrante, não tem habeas corpus. Eu já falei que você corta o teu Sim. diploma, os seus bens vão ser leiloados para pagar, etc. Pode pegar cana mesmo. Tem gente que já pegou cana.
Agora, qual é a diferença? Eu vou voltar para a minha época de mineração, tá certo? Mineroduto aqui explodiu, confusão, Jornal Nacional, comedor de mata criancinha, pá, 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 pá. Minha sorte, que eu estava com tudo certinho, documentação de condicionantes, etc. Lá, a filial nos Estados Unidos rompeu o mineroduto, mesmo produto. E eu perguntei para os caras, e aí, como é que foi? Ele, não, nós fomos lá e consertamos. E o órgão ambiental? Não, Roberto, aqui é o seguinte, aqui a gente diz que vai limpar e vai consertar. Um belo dia, se eles aparecerem lá e virem que eu não fiz nada disso, eu sou imediatamente algemado e vou para a penitenciária, eu não sou nem julgado. As leis nossas são mais restritivas, nós copiamos a legislação ambiental deles, tá certo? Sim. Tá? Agora, são mais restritivas, eu não diria que é a mesma coisa, só que aqui criaram tantos mecanismos, tá? Com razão, alguns, outros, mas criaram porque ninguém quer assumir a responsabilidade, ninguém quer botar assinatura dando uma licença ambiental tranquila, mas porque também, infelizmente, nós passamos o tempo todo tentando enganar o órgão. Então os caras criam mecanismos, porque se não criar esse mecanismo, é que nem criança pequena. Se você não der uma palmadinha na bunda dela e ameaçar com o chinelo, ela não vai fazer. São restritivas, sim. Mas não é diferente lá de fora, não. Até porque nós copiamos lá de fora. Agora, nós criamos mais dificuldades. Isso sim. Nós criamos mais morosidade. Nós criamos, sabe o quê? Um mecanismo de tentar enganar e empurrar com a barriga e dar um jeitinho. Lá fora, não. Se você falou que você controla a emissão dos seus gases da sua indústria, o cara, legal, ele nunca vai te perguntar, não vai te pedir controle, não vai te pedir condicionante, nada. Mas se um belo dia der um problema, não tem mimimi. Se você está em cana, a empresa fecha e acabou. Essa é a grande diferença. É o que tá escrito lá e acabou, né? Não tem conversa. É a autodeclaração que, pelo que eu entendi, eu não procuro acompanhar a lei, porque ela vai mudar pra caramba, cada deputado vai botar uma vírgula, vai tirar. Quando ela estiver pronta, eu ponho no meu checklist, nos meus controles, acabou. Mas é a tal da autodeclaração que alguns deputados estão falando. Eu estou dizendo que eu não vou fazer isso. Lá você faz isso. Agora, se você fizer o contrário, não, é igual o filme de bandido americano. É mão para trás, cara para parede, abre cana. Não tem nem A nem B. Sim. Pô, legal aí. A gente vai realmente se encaminhando aí pro final, né, Roberto? Tá massa ouvir aí. Pô, que a gente disse, a gente podia ficar bem mais tempo aí. O legal da conversa foi essa visão macro do negócio aí que tu trouxe, né? A gente no Ambicis está muito ali nas peculiaridades ali do software, né? Que ele vai ter que atender cada prazo, registrar cada protocolo, cada atendimento, que dia que cumpriu, né? Uma determinada condicionante, como que vai guardar os documentos, como que vai organizar os documentos. E essa jogar na cara isso que tu trouxe, assim, de tantas possibilidades, de tantos impactos, é muito legal, muito interessante. A variedade de controles que existem, variedade de coisas para se preocupar e que hoje a gente aprendeu bastante no Ambicis, seja lá a própria licença, as próprias condicionantes, que já é um oceano de coisas aí, de protocolos, de certificado de regularidade, ofícios, vistorias, e aí vai, né? A gestão de resíduo, que nem tu comentou, a complexidade que é. Então, vários pontos ali que, durante todo o passar do dia a dia, realmente, ali que tu vai tendo que te preocupar quando tu tá nesse papel que tu comentou aí, né, Roberto? Aí eu vou te pedir aí teus últimos minutinhos aí para quando o Instagram avisar aqui, a gente parar de conversar. Não, a conversa... Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, que é o mais importante, e que eu tenho entendido a importância de uma gestão documental. No caso, o Ambicis faz de gestão ambiental,
mas ao mesmo tempo eu utilizo para outros contratos, para outras constantes que eu tenho que controlar para os meus clientes. A responsabilidade é imensa, gente. Se você não fizer essa gestão, você, primeiro de tudo, vamos lá, eu ainda tenho tempo, alguns minutinhos. Gestão é Claro. diferente de gerenciamento, gente. Gestor é aquele que tem aquela visão do que está errado. Palavra de origem grega de gestão é o gesticulador, aquele que aponta. Né? No caso, lá, voltando aqueles 2000 anos atrás, é o cara que põe aquela ânfora ali, põe um saco de trigo aqui, de tanto gesticular, ele passou a ser o gestor. Esse é o gestor. E o gerenciador é aquele que pega o problema, ou pega a operação, a atividade, e vai meter a mão na massa. E o aplicativo veio para quê? Para dar tempo para que você faça gestão e gerenciamento. Agora, a pessoa que cuida da questão documental, de lançamento com aplicativo ou sem aplicativo, não interessa. Esse cara é o do compliance, dessas 38 mil e caquerada leis, normas, de município, estadual, federal, e se você trabalha numa empresa, ela tem as regras dela, tem as ONGs, que você tem que fazer a gestão, controlar os prazos para entregar. Porque se você não entregar, multa, a empresa fecha. E quem vai ser o responsável? Vai ser o Zé Mané ou a Terezinha que estava lá digitando e não controlou e não avisou nada. E vai respingar em quem? No gestor da área. Essa importância que nós temos que ter na cabeça o tempo todo. Nós somos responsáveis pela gestão dos documentos. Nós somos responsáveis por uma gestão muito mais ampla. Então, o básico, se você não fizer o básico, que é o controle documental, de gestão de condicionantes e outros contratos ou controles, você não vai fazer mais nada. Você vai estar vendido, você vai ser o bobinho alegre na festa, que não, é o coitadinho, que não sabe nada que está acontecendo. Aí quando chega lá, a fiscalização pede, o órgão ambiental cadê? E você fecha a empresa, crime, multa. Aí você faz a alegria dos advogados. Meu Deus. Esse que é o profissional da nossa área, tem que estar pensando. Quando ele usa o aplicativo, ele tem que usar o aplicativo a favor dele. Ele tem que usar o aplicativo para que ele faça gestão. Porque o bom gestor é aquele que tem o compliance e faz o gerenciamento de pessoas. Quem preenche o formulário, quem preenche o aplicativo, são pessoas. Mais uma para prestar atenção. E você lidar com o pessoal na área, realmente é gerenciar. Essa que é a diferença que eu quero deixar bem claro aqui. E o aplicativo veio para fazer essa ponte de gestão e gerenciamento. Então, gente, se eu enchi o saco de vocês um pouquinho, me perdoem aí. Mas eu sou entusiasmado aí nessa questão digital, principalmente na questão ambiental e de segurança do trabalho. Eu sou um fã disso. Pô, muito bom, Roberto. Louco para ouvir mais a história aí, né? E da minha parte, do que tu falou aí, controlar prazo e organizar documento pode ser muito simples, né? Falo em nome do Ambicis aí, tu também, né? Percebe isso aí, né? As facilidades que são dentro de um software que é simples de usar, né? Então, muito obrigado pela tua participação, pela tua experiência aí, uma hora muito valiosa, que valeu muito a pena. Muito obrigado mesmo aí. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aí nos nossos canais, no Instagram, no canal do próprio Roberto ali, que também a gente vai compartilhar. A live vai estar aqui no nosso canal do Instagram também. Você pode deixar meu e-mail para eles aí, até meu celular, WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser contactar, pode me procurar, sem problema nenhum. Eu sempre falo, depois de uma live, eu faço amigos, os que tiveram paciência para me assistir, eu faço amigos. Então, a partir de agora, somos todos amigos. Isso é verdade, com certeza, Roberto. Obrigadão aí pela participação. Obrigado quem participou aqui também, fizeram pergunta para a gente. Né? Professor adora isso, né? Pergunta aí para a gente também, participaram. Obrigado a todo mundo que dedicou um tempinho aí da quarta-feira à noite para estar com a gente. E, Roberto, muito obrigado de novo por estar aqui com a gente, é uma honra, tá bom? Um abraço e até mais. Um abraço, gente. Até logo, até mais. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.